A espiritualidade, ela tem uma via muito interessante que nos ajuda, e é muito comum, pelo menos no dizer, que é a via da oração. Nós nos colocarmos em oração nos ajuda a ampliar a nossa vivência da espiritualidade, porque a oração é uma perspectiva da espiritualidade. Nós podemos contemplar, nós podemos ler a palavra, nós podemos ficar em silêncio. Existem várias formas de nós vivermos a perspectiva da espiritualidade, e a oração, que também pode ser uma oração contemplativa, que pode ser uma oração silenciosa, pode ser uma oração devocional. Tudo isso nos ajuda, de fato, a viver a experiência da oração. E aí também vai uma outra preocupação com relação à oração. Às vezes o catequista negligencia a oração nos encontros de catequese. Principalmente a oração espontânea. A gente ajudar o catequizando a fazer a sua própria oração. A gente ensina assim lá, rezar o Pai Nosso, rezar a Ave Maria. São as orações que vocês ensinam para os seus catequizandos. Mas essas orações, essas fórmulas oracionais, são o ponto de partida. Elas não podem ser o ponto de chegada. Então a gente precisa ajudar os nossos catequizandos a viver essa experiência da oração íntima com Deus. Essa oração espontânea com Deus. Até porque eu tenho percebido, às vezes, quando a gente vai nos retiros, a dificuldade que os catequizandos têm de silenciar para a oração. Porque às vezes o catequizando fica conosco um longo tempo de formação, mas os encontros não favorecem ao silêncio, os encontros não favorecem a oração, os encontros não favorecem a contemplação. E aí quando chega lá no retiro, às vezes um dia de espiritualidade, às vezes no final de semana, aí eles querem que os catequizandos vivam toda aquela experiência naquele momento. E haja trabalho, haja dificuldade de quem vai lá pregar o retiro, fazer a orientação do retiro. Porque isso que nós queremos que eles façam no período do retiro não foi vivenciado ao longo do processo. Então se preocupe com isso. Definiu o tema do encontro, preparou o encontro, reserve um tempo para a oração. Ajude seus catequizandos a fazer silêncio, um silêncio de oração. Ajude seus catequizandos a perceber na celebração dos sacramentos a perspectiva da oração. Isso é muito importante para nós, porque na verdade isso é que o catequizando depois vai levar sozinho para casa, quando ele já não estiver mais no espaço formal da catequese. É a oração enquanto conversa com Deus. Isso é muito importante. E aí você tem várias perspectivas para poder ajudar seu catequizando. A partir do olhar para os sacramentos, a partir da leitura bíblica, a leitura orante da palavra de Deus. São coisas que você pode ir ajudando o seu catequizando. Às vezes um versículo bíblico, não precisa ser um texto inteiro. Aos poucos também a gente vai ajudando os nossos catequizandos. Mas ajudar os nossos catequizandos e os nossos catequistas também, nos encontros de formação, a degustar a palavra de Deus, a ir ruminando mesmo essa palavra, a ir compreendendo, a deixando essa palavra chegar no mais íntimo de nós. Muitas pessoas ainda têm dificuldade, perguntam o que se reza depois que a gente comunga, na hora da missa. Eu fico me perguntando, será por que dessa pergunta? Se é o momento de ação de graça, mas porque às vezes talvez lá na catequese a gente não conseguiu ajudar essas pessoas a fazer essa experiência do silêncio, da contemplação, da conversa íntima com o Senhor. Então a gente precisa se preocupar muito com isso. O testemunho do catequista, ele vai nos ajudar muito nisso. O catequizando precisa ver no catequista o orante, o mistagogo, aquele que ajuda a introduzir a fé, né, as perspectivas da fé. Precisa perceber no catequista que o que ele está ali ensinando, como eu já disse antes, não é apenas uma aula, não é apenas uma teoria, é vivência, é experiência. O catequista ele precisa tentar transmitir isso, e sem muita dificuldade, porque o próprio catequizando vai perceber no seu catequista essa perspectiva dessa espiritualidade orante, atenta à palavra de Deus, a vivência encarnada, a vivência sacramental. A realidade humana
dos nossos catequizandos, dos nossos catequistas, quando a gente vai falar dessa oração, da espiritualidade. A gente, por exemplo, precisa se preocupar com a idade. Qual que é a idade do meu grupo? Qual que é a idade dos meus catequizandos? Como que essa idade reza? Né? O que essa idade compreende de oração, de espiritualidade, de um texto bíblico? Porque eu não posso exigir de uma criança de 6 aninhos que ela reze como um catequizando da catequese de adultos, como um crismando, como você, como eu. Tudo bem que tem meninos aí que estão rezando melhor que a gente. Mas, em regra geral, a gente precisa ir oferecendo, respeitando, por exemplo, a idade dos nossos catequizandos. É aos poucos que a gente vai ensinando. É ter esse cuidado, né? Ter esse olhar para quem eu estou falando, para quem eu estou ajudando, para quem eu estou conduzindo. Outra questão também que a gente precisa perceber são o temperamento, a emoção desse meu grupo, o que nós estamos vivendo naquele tempo. Não é verdade? Hoje a gente vive um mundo tão conturbado, né? Tanta violência, tanta coisa acontecendo. Então, na hora da proposta da oração, que o grupo traga o que eles querem rezar. Às vezes na comunidade, ali entre os nossos catequizandos, tem alguém que está vivendo a experiência do luto, perdeu a mãe, o pai, a avó, perdeu um parente. Isso precisa ser respeitado na hora da oração. A gente precisa trazer esse conteúdo, esse tema, essa experiência para a oração. Nasceu uma criança, tem um catequizando ali que ganhou um irmãozinho, um catequista, sei lá, alguém ali da comunidade. Por isso que a catequese é comunitária, para que nós possamos perceber o que acontece ao nosso entorno. Traga essa experiência para a oração. Nós vamos ter um grande evento na comunidade. Traga essa experiência para a oração. Para quê? Para a gente já ir ensinando o nosso catequizando que a oração diz da nossa vida. Ela está encarnada, ela está inserida. Deus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco? Ele está no meio de nós, Ele está junto de nós, Ele está conosco quando sofremos uma perda, uma decepção, mas Ele está conosco também no momento da alegria, no momento da vitória. Quando você ajuda o seu catequizando a entender tudo isso, ele vai perceber que ele é notado, que ele é percebido por Deus, que Deus considera a sua intenção, não é verdade? E nós nos preocuparmos também com o ambiente que nós estamos rezando, né? Se ali no nosso encontro da catequese, qual que é o ambiente que está ali? Está preparado, favorecendo a experiência da oração? Se nós estamos indo lá rezar na igreja, lá no templo, lá na capelinha da igreja, se tem uma capela do Santíssimo, se não tem, né? Se nós vamos rezar lá fora, debaixo de uma árvore. Então o ambiente também nos ajuda a rezar. Às vezes a gente, quando vai pensar no retiro, a gente deveria se preocupar com essas questões também. O local é adequado, porque às vezes a gente fica tanto na ânsia de cumprir a agenda ali, que tem que fazer o retiro, que acaba escolhendo qualquer lugar de qualquer jeito. Não tem um conforto que nos ajuda a assentar para contemplar Deus, né? A gente fica mal sentado, mal em pé, mal deitado, mal dormindo, mal acordado, mal almoçando, e aí acaba que a experiência do retiro fica negligenciada. Então, quando nós devemos nos preocupar com o ambiente, preparar, como eu disse agora há pouco, o próprio Deus preparou lá em Gênesis o melhor lugar para que nós pudéssemos viver. Lá no Novo Testamento, relembrando, o próprio Jesus nos diz que vai para o Pai nos preparar um lugar. Então, na hora também de a gente oferecer os espaços de oração, a gente tem que se preocupar com isso. Preparar o melhor ambiente, o melhor lugar, a melhor forma para que as pessoas elas tenham tranquilidade, tenham conforto para poder fazer essa experiência de oração. A gente se preocupando um pouco com essas questões, eu acredito que a gente possa, sim, oferecer essa experiência, essa perspectiva da espiritualidade para os nossos catequizandos. Olha, meus amigos, meus irmãos e irmãs, os catequistas principalmente, muitas coisas nós poderíamos conversar. Eu brevemente irei gravar um outro vídeo já falando da espiritualidade de uma perspectiva um pouco mais ampla.
tem a ver com a catequese, mas de uma forma mais geral, para a gente preparar o nosso encontro de oração, os nossos encontros de espiritualidade. Talvez sejam algumas dicas, mas a gente precisa ainda conversar mais e melhor sobre outras questões da espiritualidade, que aliás é um tema muito profundo, é um tema muito complexo, que oferece muitas reflexões. Espero ter ajudado vocês, os seus catequistas, a sua comunidade, e nós nos encontramos brevemente no próximo vídeo, se Deus quiser. Paz e bem.